Então, coloque a sua mão na sua cabeça e diga assim: Deus, que o teu Espírito me dê entendimento, põe a mão no coração e traga revelação, para que eu possa viver e cumprir essa palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então, eu quero falar para vocês de um texto que vocês devem conhecer bastante, a maioria de vocês sabe até decorar isso, Romanos 12, 2. E disse Romanos 12, 2 mesmo? Romanos 12, 2? Vamos lá, Romanos 12, 2, quem lembra? Não tenha o formato deste, mas seja transformado. Por quê? Como é que Deus nos transforma? Pela renovação da nossa. Aí ele diz assim: para que você possa provar, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, somente uma mente que foi transformada, ela pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma mente transformada, ela é diferente muitas vezes do que talvez muitos de vocês chegaram na igreja. Quando vocês aprenderam sobre conversão, né? Conversão seria assim: estou indo numa direção, aí eu me converti, ou seja, eu parei na minha vida, voltei para alguma outra direção e fui na direção diferente daquilo. A Bíblia diz que o arrependimento faz isso. O arrependimento é o entendimento de que aquele caminho, aquela direção, aquele estilo de vida que eu estou vivendo não me serve mais, e eu mudo de direção. Mas eu mudo de direção por uma razão: pela mudança da minha forma de pensar. Eu não consigo mudar de direção apenas porque eu quis mudar de direção, mas porque a minha mente, por passar por este processo de transformação, ela então agora me leva a um novo caminho, uma nova direção. Ou seja, eu passo a ver coisas segundo a perspectiva de Deus. Uma mente transformada vê coisas como Deus vê, entende coisas como Deus entende. Então, a mente transformada é o caminho que nós temos e a maneira como Deus muda a nossa forma de pensar. Porque muitas vezes, onde eu dei um exemplo aqui, eu até fiz uma brincadeira e disse assim: você conhece o crente focinheira? O crente focinheira, assim, você quer que um cachorro pare de morder as pessoas, você tem dois caminhos: põe uma focinheira nele, ele não morde ninguém. No dia que você tira a focinheira, ele morde. Ou você ensina ele, muda a mente dele, aí ele fica adestrado, ele não morde mais. Então, se a nossa mente não for mudada, a nossa mentalidade não for transformada pelo Espírito, a maneira como eu vejo as coisas não será de acordo com como Deus vê as coisas. A maneira como eu penso não será transformada. Ou seja, eu vou continuar desejando e pensando as mesmas coisas. E isso não é de Deus. Isso não é uma mente renovada, uma mente transformada. Então, quando o povo de Deus entende isso, ele entende o que é arrependimento. E é por meio desse arrependimento que eu começo a entender o reino de Deus. Se eu quero entender o reino de Deus, eu não tenho outra maneira de entender o reino, a não ser pela minha mente transformada. Se eu não tiver a mente transformada, é impossível entender as coisas do reino dos céus. Impossível entender as coisas por uma perspectiva de Deus. Arrependimento me faz ver o pecado de acordo com a perspectiva de Deus. Como Deus encara o pecado? Você encara o pecado
como Deus encara o pecado? Isso é muito importante, porque na mente renovada eu vou entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, por que eu preciso ter uma mente renovada? Eu preciso ter uma mente renovada para que eu possa provar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E o que é a vontade de Deus? Que vontade de Deus é essa que é boa, perfeita e agradável? Do que é que nós estamos falando nessa noite? Como é que eu posso entender essa vontade de Deus, esse querer de Deus, que é bom, é perfeito e agradável a mim? Então Jesus fala sobre isso. Jesus nos ensina sobre isso. Jesus, ele mostra uma perspectiva pela qual eu passo a olhar, eu passo a entender, eu passo a crer, eu passo a viver, porque Ele me ensina sobre isso. Então, para que eu possa compreender todas essas coisas, Jesus traduz isso em uma frase muito linda. Ele diz assim: seja feito aqui na terra, como é feito nos céus. Para que eu e você possamos conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, Jesus nos dá uma orientação, e essa orientação é: faça aqui na terra assim como as coisas são feitas nos céus. Aí você vai conhecer a minha boa, perfeita e agradável vontade. Ou seja, que venha o teu reino, que a sua vontade seja feita, que o seu domínio seja estabelecido. O domínio de Deus sobre todas as coisas, a vontade de Deus sendo realizada aqui na terra, assim como ela é realizada nos céus. Agora, quando nós começamos a pensar nisso, nós nos deparamos com um grande problema. Qual o grande problema? Semana passada eu brinquei com vocês, falei assim: quem tem dificuldade de perdoar? Um monte de gente levantou a mão. Quem tem dificuldade de amar todos os irmãos? Um monte de gente levanta a mão. E vamos vendo problemas e mais problemas. Agora, essas coisas erradas, como é que Deus as vê? Essa vontade de Deus, esse amor de Deus, que acontece nos céus, não tem que acontecer aqui na terra? O perdão de Deus que acontece nos céus, não tem que acontecer aqui na terra? Se isso tem que acontecer, e eu vou provar disso, eu só posso provar disso quando a minha mentalidade for renovada. E se a minha mentalidade não for renovada, eu vou olhar para a pessoa e não vou gostar dela. Eu vou gostar de quem gosta de mim. Eu vou gostar de quem faz o bem para mim. Eu vou gostar de quem me agrada, de quem me faz bem. Agora, Jesus mandou a gente amar quantas pessoas? Quantas? Perdoar quantas pessoas? Que tipo de pecado? É assim que você vive? Sim ou não? Nós estamos falando de mente renovada. A mente renovada, de novo, é a maneira que Deus usa para transformar a maneira como você vê as coisas. É a maneira como Deus faz para você entender a sua boa, perfeita e agradável vontade. Quando a minha mente, quando a sua mente ela é transformada, nós vamos trazer a vontade de Deus que está nos céus a ser realizada aqui na terra. É isso que Deus quer. Olha só, falei de manhã, né? Isso aqui é coisa, eu acho que eu estou ficando meio antigo, de idade. Dentro eu ainda estou muito novo, né? Por fora, eu disse que eu estou que nem caminhão de prefeitura, né? Bom de ano, mas ruim de lata, né? Tá bom, hoje você contou uma piada, ninguém riu, essa foi a segunda, eu estou quase desistindo das piadas, né? Então o que acontece? Quando eu era criança, a gente fazia um negócio assim, você sabe o que é jogar ar na cara do outro? Quem sabe o que é jogar ar na cara do outro, levanta a mão. Só quem tem mais de meio século aqui. Você pegava um espelhinho ou vidrinho do relógio, pegava o sol e puf, na cara de alguém.
Quem já fez isso? Esse negócio a gente, quando era criança, chamava assim, jogar ar na cara do outro, né? E a pessoa dá aquele susto porque pega aquele sol direto. Então veja só, o espelho é o sol? Não, mas ele reflete o quê? O sol. O que Deus quer de uma pessoa que tem a sua mente transformada? Ele quer que nós sejamos como um espelho, refletindo Deus aqui na terra, refletindo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É essa vontade que eu vou provar, essa vontade que eu vou experimentar, que você vai provar, que você vai experimentar e vai refleti-la sobre a face da terra. Mas isso só acontece quando a nossa mente é renovada, só acontece quando a nossa mente é transformada pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, nós seremos como um espelho que reflete o céu na terra. Aí sim, nós como povo de Deus, poderemos provar aquilo que é superior, aquilo que vem dos céus. Porque aquilo que nós vivemos aqui na terra, querido, não sei se você concorda comigo, mas nem se compara com os céus. E somente quando eu experimento, você individualmente experimenta essa transformação, a sua ação, as suas atitudes, as suas palavras, o seu jeito de ser, vai demonstrar aquilo que é superior, aquilo que acontece nos céus, vai acontecer aqui na terra através da sua vida. Então, meu irmão, me perdoe, se você não gostar de mim por causa disso, eu entendo, não acho ruim não, porque nem Jesus todo mundo gostou dele. Seria pretensão minha que todo mundo gostasse de mim. Mas querido, será que você entendeu o que é reino dos céus? Se eu não provo disso, se eu não experimento isso, eu falei uma frase algumas semanas atrás, eu falei assim, cara, você só vai conseguir perdoar o dia que você entendeu o que é perdão. O dia que você sentir o peso de todo o seu pecado e falar assim, Deus me perdoou de tudo isso, então você vai perdoar. Enquanto você não conseguir, não conhecer essa glória tremenda de Deus, você não vai ser um perdoador. Você vai perdoar quem te interessa. E vou dizer para você, isso não é reino dos céus. Isso não é reino dos céus. Isso não é mente transformada. E se a mente não é transformada, eu não tenho como experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todas as coisas que eu possa vir a imaginar com relação ao reino dos céus, elas têm como resultado a grande comissão de Deus, que é manifestar o céu aqui na terra. Qualquer coisa que eu possa imaginar. Relacionamento, manifestar o céu na terra. Financeiro, céu na terra. Evangelismo, céu na terra. Tudo que você imaginar, a mente renovada, ela pensa assim. Ela pensa assim. A mente renovada, ela tem outra forma de ver. A forma que ela tem de ver é segundo a perspectiva de Deus e não segundo a perspectiva do homem. Você quer ver uma coisa? Quem ama a Deus aqui, diga amém. Amém? Quem gosta aqui, as mulheres, de um bom e bonito e lindo sapato, faça assim, quero ver. Gosta? Mulher gosta de fazer compra, irmão? Sim ou não? Eu fico pensando que seria do comércio se não fosse as mulheres, né? Gosta de fazer compra, a irmã gosta de fazer compra então, amém, irmã? Você gosta muito de fazer compra, não gosta? Quem gosta de dinheiro aqui, diga aleluia. De manhã eu falei assim, quem gosta de dinheiro aqui, levanta a mão. 2 levantaram a mão, eu falei assim, cara, crente gosta de mentir, fala a verdade, né? Quem gosta de dinheiro aqui, diga aleluia. Não, os homens, quem gosta de um bom carro, motor, turbo, mídia, tudo de bom. Quem gosta de um bom carro aí, irmão? Quem gosta, diga amém. Isso. Você gosta mais dessas coisas ou mais de Deus?
Você gosta mais dessas coisas ou mais de Deus? Minha pergunta para você é: quanto tempo você gasta com essas coisas e quanto tempo você gasta com Deus? O que você ama mais, você gasta mais tempo. Aquilo que você ama mais, você gasta mais tempo. E só uma mente renovada pode fazer você inverter esses valores. Não é proibido gostar do sapato, não é proibido gostar do carro, não é proibido gostar de dinheiro, não é proibido. Mas o que Deus quer é que você ame mais a Ele do que essas coisas. Amar mais a Ele significa você amar mais os outros do que você ama você mesmo. Está entendendo? Diga amém. Se eu pedir para a igreja inteira fazer jejum, a igreja inteira vai fazer, sim ou não? Não, não vai fazer. Pastor, eu não fico sem leite. Pastor, eu não fico sem feijão. Falei assim: filho, sabe qual é o problema? Você ama mais comida que Deus. Estou errado? Se eu estiver errado, pode falar, não tem problema. Eu não quero ser o dono da verdade. Mas se você não consegue, numa semana, tirar um dia para jejuar o Senhor, você ama mais comida que Deus, filho. Não é isso? Você não consegue tirar uma porção de 10% do seu dinheiro, devolver para Deus, porque é o que Deus manda fazer, diz minha oferta. Você não consegue fazer isso, você ama mais dinheiro que Deus. Somente uma mente renovada pode fazer eu amar mais Deus que comida. Se você não ama a pessoa que te feriu, não te perdoa, não perdoa a pessoa que te feriu, você ama mais você mesmo do que Deus. Nada mais é do que uma mente que pensa conforme esse mundo e que não foi renovada. E que não consegue entender as coisas dos céus, e que não consegue entender as coisas de Deus. Por isso eu falo para você, irmão, você peca, continua pecando, até o dia que Deus te revelar. Eu estava fazendo uma conta, esse dia eu estava vendo, até um cara lá que prega na televisão, de vez em quando eu assisto ele, eu fico vendo lá. Eu falei assim: pensa numa igreja de maldição aquela. Vou explicar para você por quê. O cara vai pregar, ele fica toda mensagem, ele está quebrando maldição de alguma coisa. Irmão, o público dele é mais ou menos o mesmo todo domingo. Por mais que chegue gente nova, os antigos estão lá, e ele está quebrando maldição, e passa domingo, e manda o capeta embora, e quebra a maldição. Isso me fez pensar. Fiquei pensando assim: se ele prega isso, o que eu prego? E fiquei: Senhor, fala aí. Fiquei pensando, falei assim: o que eu prego? Qual a minha mensagem? E aí eu vi que nesses anos todos, realmente eu tenho um caminho principal da minha mensagem. É tentar mostrar para você como a sua vida precisa ser transformada por causa de Deus. Maldição, elas são quebradas quando você está em Cristo, filho. O diabo, ele não resiste, impossível. Jesus vem morar em você, habitar em você e compartilhar do teu corpo com o demônio. Impossível, meu irmão. Impossível. Por isso, pega essa e fala o que você quer com ela, com o que eu vou falar. Para mim, um cristão genuíno, verdadeiro, que vai morar no céu, não pode ficar endemoniado. Jesus não pode compartilhar a casa. Já pensou? Uma casa, 2 cômodos, fala assim, Jesus falando para o capeta: viu, passa para cá não, esse lugar, esse quartinho é meu, mas também eu não entro no seu quartinho. Não dá, né, irmão? Se você é de Cristo, você é de Cristo, filho. Amém? Você está me entendendo? Diga amém. Mas como que eu vou viver isso? É por causa da minha mente renovada, que muda os meus valores, muda a maneira como eu trato as coisas, muda a maneira como eu trato pessoas. Falei de manhã, falei para não ficar desigual de manhã com de noite. Eu falei assim: irmão, você não consegue dizimar, você não consegue dar dinheiro.
tirar do bolso alguma coisa. Você vai amar mais uma pessoa, você não consegue dar uma coisa que te pertence, você vai abrir mão e falar assim, sabe qual é a coisa mais difícil para a nossa vida? Tal coisa chamada casamento. Pensa o troço difícil na vida do ser humano é casamento. Não é, irmão? Não, eu não deixo, não vai bater no você. Fica tranquilo, é ou não é, irmão? Não é difícil? Não é fácil, irmão. Não é fácil. Mas aí a Bíblia diz assim, que eu, como homem, preciso querer dar a minha vida pela minha esposa, em amor, porque foi isso que Cristo fez, me deu um exemplo. Não é isso, irmão, que diz lá na Bíblia? É, irmão? É ou não é? É. Você já está praticando isso ou não? Só a mente renovada pode praticar isso. Só a mente renovada de uma mulher pode fazer com que ela se submeta ao seu marido. Enquanto ela não se submeter ao seu marido, a sua mente não entendeu o que Deus falou sobre mente renovada, porque esta é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que a palavra está falando para mim e para você. Quando eu trago a vontade de Deus que está no céu sobre a face da terra, se você descobrir quem Deus chamou você para ser, você nunca vai querer ser outra coisa diferente disso. Mas você tem que descobrir o que Deus te chamou para ser. Você, isso é uma experiência pessoal. Isso aqui nem salvação, meu irmão. Você descobre o que Deus chamou para ser, e o dia que você descobrir, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Quando você entende isso, uma mente transformada transforma uma vida, e uma vida transformada, por causa da mente renovada, transforma uma sociedade. Você sabe por que a nossa sociedade está tão ruim? Porque a igreja não entendeu o seu papel. Porque você olha lá na televisão, um político é eleito e você vai ver ele envolvido na Lava Jato. Corrupção. Esse é o problema. Por quê? Porque falta a ele uma mente renovada. Falta a ele o entendimento de que ele é quem transforma a sociedade. Ou seja, quando você quer que a vontade de Deus seja cumprida sobre a face da terra, você está querendo dizer o quê? Que isso impacta a maneira como você vê a vida, a maneira como você faz a sua vida, porque a presença de Deus se torna número 1 na sua vida, Deus se torna o primeiro no seu coração. Então você vai fazer, não é por causa do pastor, irmão, tem que tirar esse negócio da sua cabeça. Você não faz as coisas aqui por minha causa. Se fosse por minha causa, a primeira coisa que eu ia mandar você fazer é dar dinheiro para mim. Você vai jejuar para mim? Ah, vou jejuar para o pastor. Vai jejuar para mim? Vai jejuar para quem? Para quem você jejua, filho? Para quem? Amém? Para Deus você faz isso? Não é para mim. Olha para o irmão do lado. Também não é para você que eu jejuo. É porque Deus é primeiro na sua vida. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Diga amém. Diga se eu entendi. Diga eu estou respirando. Glória a Deus. O que Deus manda você fazer é difícil? Eu vou tomar um gole desse negócio. Você nunca sabe o que tem aqui dentro. Você deve ter uma vontade louca de beber o que tem aqui dentro, né? Ó, escuta o barulho. É bom demais. Um dia eu conto para você o que tem aqui dentro. É difícil obedecer o mandamento do Senhor, sim ou não? Arrisca. Você tem 50% de chance sim, 50% de chance não. É difícil obedecer a Deus, sim ou não?
Se você responder sim, eu entendo. Se eu responder não, eu vou perguntar para você: por que você não está obedecendo então? Por que é difícil obedecer o mandamento? Deus está nos punindo com o seu mandamento? Ele está nos dando o que é melhor. Porque, veja só, vou dar um exemplo desse negócio do amor, que é uma coisa que eu entendo que é tão importante na vida da igreja. Olha só, eu não tenho amor para amar pessoas. Eu não tenho. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado na minha vida para que eu possa amar pessoas, amém? Quando eu experimento esse amor, eu estou experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a minha mente renovada me leva a obedecer a palavra de Deus, porque essa é a sua vontade. Então, mandamentos de Deus não uma punição para mim e para você. Quando eu falo de pecado, quero que você pega essa, eu vou tentar te explicar. Quando nós falamos de pecado, nós não estamos falando de fazer alguma coisa errada. Nós estamos falando de falhar em fazer o certo. Tem diferença? Tem, vou tentar te explicar. Fazer o errado já está aqui dentro. A vontade do errado já está aqui. Agora, quando a sua mente é renovada, há um desejo tão intenso de fazer o certo, que quando você falha, aquilo vê um peso sobre o teu coração de ter falhado. E você vai entender então, você vai compreender então que você falhou em fazer o que é correto. Cara, a diferença é monstro. Quando o errado já está aqui dentro, eu vou fazer, é uma questão de tempo. Mas quando eu estabeleci o certo, porque a minha mente renovou, e claro, querido, todos nós lutamos contra a nossa alma, todos nós lutamos contra os nossos desejos, fica tranquilo com relação a isso. Mas Deus conhece a verdade do seu coração. Se aquilo que está aqui é a vontade de fazer o certo ou não. Por isso, às vezes eu digo para você: cara, continua mentiroso mentindo. Não queira falar a verdade, que você vai tropeçar na mentira vez após vez. Mas quando você entender que Deus é verdade e que Ele quer que você viva em verdade, então você vai viver na verdade. Pode até ser que um dia você falhe em fazer o certo. Mas a primeira coisa que você vai fazer é se humilhar diante de Deus, chamar um irmão e falar assim: cara, me ajuda, eu preciso ser curado desse problema. Amém? Marcos capítulo 4, verso 35 a 40. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ele que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Qual foi a ordem que Jesus deu para os seus discípulos? Qual foi a ordem? Está aí, ó, verso 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: qual foi a ordem? Vamos para o outro lado. Amém? Quando ele disse, vamos para o outro lado, e aí eles entram no barco, estão atravessando o local lá, e o negócio começa, a torar uma tempestade daquelas, e os caras ficam com medo, e eles falam: Jesus, vamos morrer aqui, faça alguma coisa. Eles estão errados em pedir que Jesus faça alguma coisa? Não estão errados. Mas Jesus então vem e põe uma pressão incrível neles e pergunta: cadê a fé de vocês? Onde está a fé de vocês?
Por quê? Aquele certamente era um treinamento daqueles homens para exercitarem a autoridade no nome de Jesus, para exercitarem a autoridade do nome daqueles a quem eles estavam representando, para exercitarem a fé que estava sendo plantada em suas vidas na caminhada com Jesus. Não foi errado perguntar ao Senhor, mas veja só, o que é que Jesus queria deles? Uma atitude, um posicionamento. Havia uma tempestade? Sim, havia uma tempestade. E o que é que eles deveriam fazer? Eles deveriam praticar aquilo que eles tinham sido ensinados a fazer, aquilo que eles tinham sido, tinha sido apresentado a eles como fazer. Então, quando Jesus diz, vamos para o outro lado, qual era a expectativa dele? Que eles fossem para o outro lado. Quando Deus te manda fazer alguma coisa, e você se propõe a fazer, as tempestades aparecem. Não é verdade? Aparece ou não aparece? Na minha vida aparece um monte. E aí? O que é que eu vou fazer diante da tempestade? Como eu vou me posicionar? A mente que ainda não foi renovada, ela tem medo. E ela recua. Mas a mente transformada, ela se posiciona. Ela entende quem ela entende que Cristo habita nela. E Cristo habitar em nós, querido, é como se o próprio Cristo estivesse ao nosso lado, realizando todas essas coisas. Jesus, Ele queria que aqueles homens dissessem à tempestade, aquieta-te. Imagina que você recebe uma ordem do seu chefe, e aí você fala para o chefe fazer, você fala, você quer, né, o subordinado, você diz para o chefe, faça isso. O chefe vai dizer assim, querido, eu mandei você fazer. Eu disse para você, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Mas toda vez que Deus comissionar algo a você, fique tranquilo, Ele sempre vai te dar as condições para que você realize isso. Havia uma tempestade, havia algo que tirou a confiança, tirou a paz daqueles homens. E aqueles homens agora estão terrivelmente assustados. Mas quando Jesus levanta, eu creio que aquela paz que Jesus levanta incomoda aqueles homens. Ele chega para a tempestade e diz, aquieta-te, tempestade. Sabe por que ele faz isso? Porque o que ele tem aqui dentro é maior do que tem fora. Você crê nisso? O que você tem aqui dentro é muito maior do que qualquer tempestade em sua vida. O que você tem aqui dentro é muito maior do que qualquer problema em sua vida. Mas o que é que você precisa? Aprender a exercer, ser treinado a exercer autoridade. Sabe por quê? Uma ordem dada por Jesus, Ele nunca vai voltar atrás. Ele nunca vai voltar atrás. Pelo contrário, a ordem que Ele te deu, Ele espera que você cumpra integralmente o que Ele te falou. E somente a mente renovada pode entender isso. Então, nós temos a responsabilidade de comandar as montanhas de oposições das nossas vidas, que elas se levantem e se lancem ao mar. E não pedir para Jesus fazer isso, porque entendo que Ele não vai fazer. Mas Ele diz assim, ei, eu dou a você condições para fazer isso. Eu dou a você condições para fazer isso. Eu abençoo você para fazer isso. Então a paz que Jesus tinha dentro dele era maior do que a tempestade externa que estava acontecendo. Ou seja, nenhuma realidade externa pode ser maior do que aquilo que está dentro do seu coração, porque Cristo habita aí dentro. Querido, se Cristo habita aí dentro, é impossível que qualquer coisa externa seja maior do que esse Jesus. Mas para que isso aconteça, você tem que, ao invés de
reclamar, você tem que se posicionar. Você tem que entender o treinamento de Deus. Então é possível dormir em meio à tempestade. Pois as tempestades, elas não podem, de forma alguma, impedir o que Deus vai fazer. Porque muitas vezes, Deus não quer fazer para você, mas através de você. De novo, muitas vezes estamos querendo que Deus faça para nós, quando na verdade Ele quer saber o quanto Ele pode confiar em nós. Quanto Ele pode confiar em nós, à medida que nós respondemos à sua ordem. Ele vai fazer através de nós. Ele vai fazer. Ele diz assim: cure o enfermo. Alguém aqui, pessoalmente, você, qualquer um de nós, tem capacidade de curar alguém aqui? Você tem essa habilidade? Sei, fazer um pirlim pim pim e a pessoa ser curada. Você tem essa capacidade? Ninguém tem. Mas Ele diz para mim e para você: cure o enfermo, liberte o que está cativo. Como é que nós fazemos isso? Usamos a autoridade do comando que Ele deu, usamos a autoridade da ordem que Ele deu a mim e a você, e nos tornamos aqueles que vão realmente cumprir a sua vontade. Não é uma questão de crer ou não crer, é uma questão de entender o que Ele ordenou e o que Ele vai cumprir através da sua vida, em nome de Jesus. Marcos 6:30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Verso 35, já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto, já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Ele respondeu, olha o que Jesus respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Quem ia dar de comer? Quem? Os discípulos. Qual era a ordem? Alimente o povo. A ordem era o que mesmo? Eles tinham comida. Tinham comida? Tinham dinheiro? Tinham de comprar? Tinham de comprar? Mas Jesus fala para eles o quê? Dá de comer para eles. Parece um negócio, parece que Jesus tem um senso de humor, né? Não tem comida, não tem nada. Aí Jesus fala para eles assim, eles disseram: isso exigiria 200 denários, devemos gastar tanto dinheiro e pão para dar de comer. Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Eles tinham alguma coisa, não tinham? Jesus dá graças a Deus, parte o pão e entrega para eles. A minha pergunta para você é o seguinte: o pão multiplicou na mão de quem? De Jesus? Na mão de quem o pão multiplica? Tem certeza? O pão, diga para quem está dizendo, diz assim: o pão multiplica nas mãos dos discípulos. Eu imagino, eu tenho essa, eu me dou essa graça de imaginar a cena. Eu vejo Jesus pegando pão, partindo pão e dando pão para os discípulos. Ele parte o pão, eu vejo o pão crescer de novo. E Jesus não ficou: traga todos os cestos que nós temos.
Ele não ficou partindo o pão e enchendo os cestos. Ele ficou partindo, ele partiu o pão, entregou aos discípulos assim: agora alimente a galera aí, ó. 5 pães e 2 peixes. Ok? E eles foram fazer o quê? Mas no coração deles, obedecer assim a ordem não foi tão fácil. A questão é que a mente que não é transformada, ela já imagina: cadê o dinheiro? Cadê o pão? Cadê a padaria? Cadê as condições? Porque tinha 5.000 pessoas. Possivelmente contados só os homens, fora mulher e criança. Então, teoricamente, umas 12.000 pessoas. Mas mesmo que fosse 5.000, 1/3 da cidade de Venceslau Braz inteiro estava lá. E ele falou: dá pão para essa galera. Mano, não tem padaria em Venceslau Braz que alimenta a cidade inteira em poucas horas. Não tem, impossível. Mas Deus fala: deem de comer, alimente o povo. Mas a mente mundana, que não é transformada pelo Espírito, já pensa: cadê o dinheiro? Cadê o pão? Cadê a padaria? Cadê as condições para nós fazermos isso? Mas a mente renovada, ela pega o pão e parte. Agora presta atenção. Você acha que o milagre foi só até aí? Não, o milagre vai mais longe. Eu imagino, não está escrito, filho, tá? Não está escrito, mas eu imagino. O discípulo pega o pão, tira uma tantada e dá para alguém. Você acha que 12 discípulos demorariam quanto tempo para dar um pedaço de pão para cada um dos 5.000? Ia passar a noite inteira, irmão. Então o que eu imagino? O discípulo partia o pão, entregava, falava assim: divide quem está do seu lado. Quando ele partiu o pão, eu vejo o pão fazendo assim. Aí o que recebeu parte para dar do lado, e o pão cresce na mão desse povo. Vou provar para você porque o pão cresce na mão do povo. Por quê? Porque no final da história, depois de estarem todos saciados, Jesus fala assim: recolha a sobra agora, 12 cestos cheios. Então, não foi só o pedaço que o discípulo deu para alguém que multiplicou, mas quando ele pegou, porque tinha visto o que Deus fez, lembra do espelho? Reflito o que está nos céus aqui na terra. Ele viu eu fazendo, eu parti, ele também parte e ele também alimenta agora. Uau, cara, isso é tremendo. Isso é coisa de Deus, isso é coisa de homem, isso é coisa dos céus. Eles não percebiam que a ordem de Jesus é: multiplique. Mas eu vou multiplicar o quê? Multiplique o que você tem, parte do que você tem. Não queira ter muito para dar, não queira se encher completamente para dar. Reparta o que você tem, porque é repartindo o que você tem que você vai ter mais. É repartindo aquilo que Deus te deu que você vai ter mais. É a mesma coisa, Jesus, na história lá da tempestade, ele deu uma ordem a eles: vamos para o outro lado. O plano de Jesus não era salvar os caras, o plano de Jesus não era parar a tempestade, era que eles fossem do outro lado. De que maneira? Pareceu uma tempestade, vai orar, meu filho, repreenda a tempestade, dá uma ordem à tempestade, e veja Deus fazer algo na sua vida, e veja Deus fazer algo através da sua vida. Não ficar esperando Deus fazer. Quando Deus te comissionou a fazer, quando Deus ordenou você fazer, não outro fazer, Ele capacita a quem Ele dá ordem, amém? Diga bem forte comigo: Deus capacita a quem Ele dá ordem. Numa outra multiplicação de pães, 7 pães são agora multiplicados para alimentar 4.000. Os caras tinham acabado de ver o problema que eles passaram. Tinham lá multiplicado pães, estão numa nova circunstância, multiplicar pão de novo. Qual que é o nosso raciocínio lógico? Experimentaram Deus lá,
vão pegar o pão e sair partindo. Não é isso? Mas foi isso que eles fizeram. Nós também somos iguaizinhos. Você vê Deus agindo, chega no próximo problema, parece que Deus não vai agir de novo. Aí fica aquela, ai, tem misericórdia, Senhor. Não. Deus comissionou você a fazer, filho. O que Deus ordenou você a fazer, presta atenção, Deus não vai voltar atrás, mas para que você possa cumprir o que Deus ordenou, a sua mente precisa passar por um processo de transformação, onde você vai ver as coisas como Deus vê, não como você quer ver. Porque o dia que você deixar de ver como você quer ver, você vai começar a ver como Deus vê, e você vai entender Deus. E vai ser muito mais fácil fazer a vontade de Deus. Estava dizendo para uma pessoa esses dias, fui muito honesto com ela e falei assim: trate a sua vida com suavidade. Não tem gente que gosta de complicar a vida. Tem gente que gosta de deixar a vida difícil. Admiro essas pessoas, porque vão lutar muito mais do que todo mundo. A vida é gostosa para ser vivida. A vida é uma delícia, cara, o que Deus te deu. É a oportunidade de viver com Deus, de experimentar Deus dia após dia. Mas não, o que o povo de Deus faz? O povo de Deus complica. Sabe por que eu acho que eles complicam? Porque é mais fácil chegar para Deus e justificar. Ah, Deus, estava tão difícil. Olha, o que aquela pessoa fez para mim foi tão hard, foi tão complicado, que é tão difícil perdoar, Deus. E aqueles que perdoam com justificativa? Já viu que perdoa com justificativa? É assim, ó: eu até te perdoo, mas aquele dia... Não, você não perdoa coisa nenhuma. Você está esfregando na cara do outro sujeito, da outra pessoa, aquilo que você queria falar, mas não teve coragem. Deus simplesmente diz o quê? Perdoe. O que você tem que fazer? O que tem que fazer? Conta para quem está do teu lado aí, fala assim: tão fácil, é só perdoar. Fala aí, tão facinho. Não é fácil, irmão? É fácil ou não? Você vai falar que não. Eu vou dizer assim: sabe por quê? Sua mente pensa como o povo dessa terra, não pensa como o povo do céu. O povo do céu tem que pensar diferente, porque quando você vê o sobrenatural de Deus, você não vai ficar questionando Deus, você não vai ficar questionando o processo pelo qual Deus está fazendo alguma coisa. Eu falei assim: Teodora Regiane devia ter orado mais para casar. Não orou o suficiente. Olha o que ela ganhou. Eu falei assim: agora, o que faz? Aguenta o rojão. Ela não está aqui hoje, ela deve estar ouvindo pela internet. Eu falei de manhã, falei assim: ó, não soube escolher, aguenta o rojão, filho. Aguenta. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar todo o suporte para você ser o melhor marido, para você ser a melhor esposa. E não depende da atitude do outro, não. Depende da revelação que você tem de Deus. É disso que depende. O seu casamento vai por causa da revelação que você tem de Deus, não por causa de que o outro faz para você o que te agrada. Mas chega para qualquer casal e pergunta assim, que se estiver num pezinho de guerra, pergunta: quem é o culpado da história? Não é assim? É assim ou não é, gente? Aí eu pergunto para você: você já entendeu Deus? Já compreendeu Deus? Já compreendeu o coração de Deus? Cara, esse estilo de vida é uma escolha, esse estilo de vida que Deus preparou para mim e para você. Mas só é possível entender isso, não ficar arrazoando Deus, não ficar questionando com Deus, não ficar falando para Deus, não, simplesmente viver é fácil, viver é uma delícia, viver é algo tremendo, uma oportunidade que Deus deu para nós.
Mas olha para você. Veja se você mesmo não complica a sua vida. Há uma diferença muito grande de pessoas que têm a mente renovada e de pessoas que vivem de acordo com esse mundo. Deus nos chamou, amado. E essa eu vejo que é a minha mensagem por tantos anos, por tanto tempo, tentando ensinar você, tentando colocar isso no seu coração, tentando impulsionar você para Deus. Como eu disse, quem você ama mais? Deus ou você mesmo? Quem você prefere? Essa é a verdade. Quando nós entendemos isso, nós tratamos de uma maneira muito mais clara quem nós somos. Quem eu sou, como eu vivo, o que eu tenho feito da minha vida. Não complique a vida. Se você complica a sua, certamente quem está do teu lado está sofrendo. Então, veja pecado como Deus vê o pecado. Entenda como Deus faz as coisas. Não é fácil para ninguém aqui dentro. Matar a sua carne, anular a sua alma, não é fácil para ninguém. Mas só isso pode transformar a sua vida. E somente através da sua vida transformada, a sociedade vai poder ser transformada. Você sabe por que a sociedade que nós vivemos ainda é um caos? Porque a igreja não se posicionou. A igreja não entendeu. A igreja não compreendeu. Quantas meninas dentro das igrejas não casam mais virgens? Quantos começam a namorar e têm relações sexuais antes do casamento? Quantos ainda enfronhados em pornografia, em mentira, em pecado financeiro? Quanto ainda? Sexo, irmão, todo mundo tem vontade de fazer. Tem a hora certa, a pessoa certa. Estou casado faz 29 anos. É a mesma tia, faz 29 anos. Ou eu gero prazer, vontade, entusiasmo para estar com a tia, ou então, meu irmão, não vai dar certo. Mas quem faz isso é você, não é a outra pessoa. Só uma mente renovada descobre isso, só uma mente renovada entende isso. Os nossos filhos, voltados para Deus. Semana que vem nós vamos propor um jejum para a igreja. As famílias, nós queremos que elas jejuem. Família jejuando. O pai, a mãe, os filhos, todo mundo. Em casa é fácil, a gente põe jejum lá segunda-feira, nem almoço faz. Você, na sua casa, impõe jejum, filho. Todo mundo vai jejuar aqui hoje. É assim que funciona. Por quê? Vamos ensinar os nossos filhos a amarem mais a Deus do que comida. Vamos ensinar os nossos filhos a amarem mais a Deus do que a nossa própria vontade. Para que possamos saber quem é Deus e refletir Deus para esse mundo. Uma coisa eu quero te avisar. É certeza, e eu não sou profeta do mal, sou profeta do bem, em nome de Jesus. As tempestades virão. Quanto mais crente você quiser ser, irmão, maior vai ser a onda. Quanto mais crente você quiser ser, mais forte, mais veloz, mais furioso vai ser o vento. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém.
Pô, pastor, então não vale a pena ser crente. Você entende o tamanho do milagre que você vai experimentar então? Você pode aplaudir com força o nome do Senhor. Aleluia! Se a onda aumentar, só vai mostrar para mim mesmo o quanto muito mais do que eu imaginava. O meu Deus é poderoso. Mas vai vir a onda? Claro que vem a onda. É claro que vem a onda. Você tem dúvida que a onda vai vir? Agora, seja um crente morno, filho. Seja um crente sem sal, sem luz, sem nada. É calmaria o tempo todo. Você não precisa usar fé. O problema não vai aparecer. Entenda que isso é treinamento, meu irmão. Você está sendo aqui preparado para viver nos céus. Você entende isso? A minha mente renovada faz eu viver aqui o que eu vou viver lá. Se eu não consigo, vou falar de mim, não vou falar de você. Talvez você fale assim: nossa, você me mandou para o inferno. Estou falando de mim, não estou falando de você, irmão. Se eu não sou capaz de viver o que tem lá, eu não sou capaz de viver aqui, eu duvido que eu vou para lá, que eu vá para lá. Estou falando de mim, não estou falando de você. Por isso, cada dia eu falo: Senhor, me ajude. Senhor, por favor, me fortaleça mais uma vez para viver esse dia, para encarar esse dia, para poder enfrentar cada um dos meus desafios, para que eu possa viver aqui, que eu vou viver lá. Hoje, eu gostaria muito, meu irmão, muito que você pegasse essa mensagem para a sua vida. E quando eu prego para você, uma coisa que eu penso é que você está aqui pela primeira vez. Também percebi isso. Eu não considero que você é crente faz 10, 20, 30, 50 anos, não. É como se você tivesse sentado aqui hoje pela primeira vez. Porque eu quero que você entenda. Eu também preciso entender essa verdade de Deus. Eu espero muito que você me encontre lá. Não é eu te encontrar lá. Talvez possa parecer muita ousadia da minha parte, mas que você me veja lá. Estou dizendo, tipo assim, você vai estar lá e eu vou chegar lá também. Essa é a minha expectativa. Hoje à noite, quero que você seja honesto com você mesmo. Nós vamos ser honestos conosco. Você entendeu essa mensagem? Só uma mente que é renovada ou está em processo de renovação entende tantos exemplos que eu dei aqui. Diz assim: Deus, eu sou essa pessoa. Então mente renovada não, filho. Você acha que para mim foi fácil amar todas as pessoas? Você sabe quantas pessoas falaram mal de mim? Já me xingaram. Teve uma pessoa que disse na minha cara assim: eu te odeio. Odeio você. Odeio você. Hoje em dia é Jesus no céu e eu na terra para essa pessoa. Ela precisa de alguma coisa, me liga: ah, pastor, ajuda eu. Eu falei: claro que eu ajudo. Aprendi a amar, filho. Você acha que foi fácil? Foi não? Eu não preciso engolir sapo. Um dia eu vi um pastor falando assim: pastor tem que engolir sapo. Eu não engulo sapo, nem cobra, nem lagarto, nem escorpião, eu não engulo nada disso. Eu quero aprender de Deus a cada dia. Isso não quer dizer que eu vou ter que engolir nada, não. E muitas vezes, quando sou afrontado, a minha resposta tem que ser o amor, tem que ser o abraço, o carinho, a atenção. Eu posso dizer para todos vocês aqui, sem exceção, igreja inteirinha, amo todos vocês, cada um de vocês.
Mas eu não te amo tanto assim, pastor. Eu falei, não tem problema. Importante que eu te amo, filho. Eu estou em paz com isso. Quantos já pecaram contra mim? Me detonaram, não tem problema. Fala assim, você nem precisa pedir perdão, você já está perdoado. Antes que você me peça perdão, já está perdoado. Sabe por quê? Um dia eu entendi como foi que Deus me perdoou. Então não tenho problema nenhum em perdoar. Mas vejo como as pessoas se batem com isso. Então minha mensagem para você nessa noite é assim: seja honesto. Não é porque o que está do lado levanta que você tem que levantar. Diz assim, Senhor, isso aí é para mim. Então, se você ficar de pé, você está dizendo para Deus, Deus, a minha mente é renovada no que eu quero. No que eu quero. No que eu não quero, nada de mente renovada. Então você levanta e fala assim para Deus, Deus, seguinte, hoje eu estou ficando de pé aqui, sabe por quê, Deus? Eu reconheço que eu preciso disso. E não tenho vergonha de ficar de pé. E não tenho eu, Jorge, não tenho vergonha de dizer para você que eu preciso a cada manhã de Deus para poder viver o que eu preciso viver a cada dia. Não existem super-heróis. Existem os super quebrantados. Dizendo sim, Senhor, eu preciso de Ti. Se você é essa pessoa, se você quer mudar de vida, porque quando você ficar de pé, você vai dizer para Deus assim, para Deus, não é para mim não, porque eu nem vou conferir isso. Vai dizer para Deus, Deus, seguinte Deus, entendi essa mensagem, é para mim, e eu me comprometo contigo, de ser diferente a partir de hoje. Eu me comprometo com o Senhor, que é quem vai me salvar um dia, que vai me levar para a sua casa um dia. Ou se você é essa pessoa, fique de pé. Nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Quero que você fechasse os seus olhos. Quero que você, antes de nós orarmos, antes de você começar a orar, eu quero que você escute uma coisa que eu tenho para dizer para você, mas entenda. O teu Deus é um Deus de segunda chance. Segunda chance não quer dizer que propositadamente eu vou errar, dizendo Deus vai me dar uma outra chance. Não. Eu sei o que é certo, mas eu falhei em fazer o que é certo. Então Ele me dá uma nova chance. Ouça essa canção. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Então, Senhor, se tiver que gritar, eu gritarei. Senhor Deus, se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, diga ao Senhor, assim o farei. Me dá, Senhor, me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Sim, Jesus. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Eu quero nascer do Teu